Oi, Gia! Olá! Boa noite, Dri. Boa noite, querida. Bem-vinda. Tô tão feliz de estar com você aqui. Eu É um também. assunto tão legal esse que você vai trazer, que eu vou poder contar um pouquinho também, que eu já experimentei aqui na minha vida também. E foi tão bom poder ter vivido isso aí junto com você, que eu acho legal poder compartilhar um pouco aqui. Eu queria começar falando aqui para quem não me conhece, então que eu sou a Gisele Lacorte e eu estou agora aqui aproveitando essas lives também para poder contar, né? Toda semana eu estou contando essa novidade aqui, que eu estou com um site novo, que é o www.giselelacorte.com.br. Lá você pode encontrar os textos e também tem um link direto no rodapé para o canal do YouTube, para o Spotify. Então, quem quiser pode ir lá dar uma conferida. E hoje eu vou estar aqui com a Adriana e ela vai contar para a gente um pouco. A gente vai bater um papo sobre como transformar a sua casa no seu paraíso particular. No momento que a gente nunca ficou tanto em casa, é fundamental que a nossa casa possa ser um paraíso. E eu vou deixar a Adriana se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho aí do trabalho dela, para a gente começar a bater um papo. Oi, Gia. Então, primeiro, eu queria muito agradecer esse convite, né? Obrigada muito aí pelo convite. Estou muito feliz da gente bater esse papo aí sobre a casa e essa relação com a casa e o lugar que a gente vive, né? Então, eu sou a Adriana Massa, eu sou arquiteta, né? Trabalho aí com arquitetura tem mais de 15 anos, com projetos, na grande maioria, residenciais. Já trabalhei em escritórios de arquitetura, também em projetos autônomos, né? E eu também sou psicoterapeuta corporal, né? Atendo também como terapeuta. E eu digo assim que a minha vocação é imaginar e transformar. É mais ou menos por Aham, aí. sim, com certeza, com certeza. Dri, você, quando eu te conheci, né, que a gente foi fez a formação juntas, você era arquiteta e a gente passou por um período aí muito longo de transformação. Foi um período aí muito longo de trabalho, de autoconhecimento, de trabalho de cura de muitas coisas e também uma nova profissão que apareceu. Então eu queria saber se o fato de você ter virado psicoterapeuta, isso influenciou de que forma aí o teu trabalho como arquiteta? Sim, Gi, influenciou muito, né, nesse novo olhar, né? Eu digo que, né, eu iniciei ali com arquitetura, né, e nesse processo, muitos novos olhares me tocaram, né, nessa relação da casa com o Uhum, corpo, né? Então, eu vejo assim que antes eu tinha um olhar, né, mais funcional e decorativo para casa, né? E aos poucos isso foi se transformando, porque eu fui percebendo que antes eu tinha um olhar mais decorativo, né? E que eu poderia ter um olhar diferenciado, né? No sentido de diferenciar entre decorar, né? E evocar. Aí quando eu falo hum, evocar, né? Que entra muito mais num conceito mais profundo de que a gente pode trazer memórias, né? Chamar, uhum, né, fazer com que apareçam tanto memórias gostosas que a gente já viveu, né, tanto como imaginar alguma coisa e trazer para esse espaço, trazer para o ambiente da casa. Então, quando eu falo aí evocar, é nesse sentido, né, de poder usar o espaço da casa numa interação muito maior entre a pessoa e o uhum. espaço, né? Aí eu até O que conto que aí seria essa interação maior aí que você está falando? É. Então, assim, são processos, né, projetos que têm mais identidade, né, uma importância maior nessa conexão entre a pessoa e o ambiente. Eu acho que uma Uhum, base uhum, muito importante para mim, né, da análise psicoorgânica foi a análise orgânica que foi desenvolvida por Paul Boysen, né? É essa tríade, né, da imagem, sensação e sentimento.
né? A imagem é tudo aquilo que a gente vê. Então, tudo que a gente vê dentro da casa é como se a gente olhasse a vista ali e desse um print, né? Então, aquilo é a Uhum, imagem. A gente pode falar da imagem de uma parede, né? Como o arquiteto chama de uma vista, né? Ou a gente pode falar uhum, da imagem dos objetos da casa, do quadro, da decoração, né? Isso tudo. Então, isso tudo, todas as imagens da casa, elas estão ligadas de alguma maneira com sensações do nosso corpo, né? E sentimentos. uhum. Então, é nessa ligação, vamos dizer assim, em buscar mais essa ligação, né? Que é o que eu me proponho, né? É nesse sentido, né? Eu Sim, você até falou, você até contou um exemplo uma vez para mim da tua casa, né? Que você sentiu diferença até na tua própria casa, né? Sim, né? Porque e eu fazia muito isso nos projetos. Porque o que acontece? Existe já um modo de funcionar e de projetar e de indicar acabamentos, né? De indicar revestimentos que já são mais automatizados, assim, né? Então Uhum, teve uma época que estava muito na moda o cinza, né? Que era uma cor, ainda tá, uhum, né? Na arquitetura, na decoração e tudo mais, mas teve uma época que era muito cinza. E aí eu indicava sempre o cinza, porque era uma cor neutra, né? Que unia os objetos da casa. Então eu era. E uhum, aí eu até pintei uma parede minha de cinza, né? E aí uhum. depois eu comecei a olhar aquilo. Falei, gente, essa parede cinza, qual é a sensação que isso me dá? Sim. E qual que era? Então, concreto, um céu nublado, né? Uma Ah, tristeza, né? Não era alguma coisa que me aham, animava, nem me animava, nem me relaxava, né? Era alguma coisa aham, assim que estava ali num limbozinho, né? E eu não estava usando sim, como eu poderia usar, né? A cor, né? sim, Nesse sentido, aham, né? Então, é por aí, né, que entendi. começaram assim as minhas reflexões, né, nesse sentido da casa. Entendi. E aí você criou agora esse projeto aí da casa orgânica, né? O que que é então a casa orgânica? Então, a casa orgânica, ela traz, né, nesse lugar da transdisciplinaridade, né? Então, são campos diferentes de saber, né, da arquitetura, da psicoterapia, né, do trabalho energético também, Aham, e da experiência de vida, né? Então, porque a ideia da casa orgânica é buscar uma maior conexão consigo mesmo, né? E com a uhum, casa, né? Então, eu acho que vai até para além, assim, vai como se fosse um estilo de vida, né? Que você está mais conectada consigo, né, com as suas necessidades, com seus desejos, e também com a casa, que aí nessa relação você pode se trazer de uma maneira mais conectada, mais criativa, né, nessa relação com a casa. Né? Precisa aí também de um tempo e de um espaço para desacelerar, para poder sentir, para entrar em uhum, contato, né? Isso tudo uhum, é algo que vai sendo aprendido, né? Então, assim, nesse sentido, é um projeto bastante ousado, né? Porque ele tem assim, sim, tem a ideia de criar mudanças, né? Na percepção dos ambientes, né? E no comportamento da pessoa dentro daquele ambiente, né? sim, Para auxiliar a sim. criar essa ambiência mais terapêutica. A casa orgânica, né, pelo que eu entendo aí de você falando, seria uma forma da gente estar mais conectado com a nossa casa. Não ser uma relação vazia, que você possa realmente estar interagindo com a tua casa, que a tua casa possa ter significado para você, né? Você falou em algum momento sobre a casa ser viva, né? Então, da casa estar acompanhando a gente nos nossos momentos, na nossa identidade, né? E a gente também falou na nossa chamada que a gente tem duas casas, né? A primeira casa é o corpo e depois a gente vai para nossa outra casa física. E eu queria que você falasse um pouco sobre qual que é a relação, então, que tem a casa com o corpo.
Então, eu vejo assim muito no que o que está dentro está fora, sabe? Então, o que está dentro da Uhum, gente está de alguma maneira na casa. A casa é muitas vezes um reflexo, né, do que a gente está sentindo. Então, como a gente se sente muitas vezes com a gente mesmo, é muitas vezes como a gente se sente em relação à casa, né? É nesse uhum, sentido dessa relação, de olhar para essa relação mais íntima entre o corpo. Aí, quando eu estou falando do corpo, eu estou falando do corpo e da psique, né? Do psiquismo, né? E uhum. nessa relação de ir olhando, né? De ir se aprofundando, né? Se faz sentido o que você está sentindo em relação à casa, se você se sente assim também com você mesma. É uma conversa, é um diálogo. Aham, sim. Você está falando que a casa também, eu fiquei pensando aqui te escutando, que a casa ela é uma expressão de quem a gente é. Então, muitas vezes transparece na nossa casa aquilo que está dentro da gente e às vezes nem a gente está vendo. Então, Exato. talvez até um olhar para casa ajuda a gente a entender, é como se o dentro ajudasse a entender o fora e o fora também ajudasse a entender dentro, né? Que a gente poder dar uma olhada com mais, como É. você falou, se a gente puder dar uma olhada para a nossa casa, fazendo mais contato com nossas sensações, com nossos sentimentos, talvez a nossa casa possa ajudar a gente a se conhecer melhor. É isso? É isso, Gi, é por aí. É bem nesse sentido, né? Eu até falo, né, Aham, que eu brinco, né? Falo assim, que a gente tem o Winnicott, né, que é um psicoterapeuta aí, que ele fala da mãe suficientemente boa, né? E que aí, né, ah, a ideia da casa orgânica é ser essa casa suficientemente boa, né? Onde os braços te seguram, te acolhem, te protegem, né? Nutre o teu corpo, traz a sensação de sim, confiança, né? E aí, aham, numa outra polaridade, né, tem aquela mãe mais fria, né, que desconectada, né? E a gente não quer isso para nossa casa, e muito menos não, aquela mãe invasiva, né, que deixa que a casa fica muito cheia de coisa, né? E a gente nem se acha ali dentro, e nem tem espaço para viver, né? sim, Então é nessa sim, relação, em ter sim, espaço, dar um bom suporte, né? Nessa relação da casa sim, com o corpo. sim. Até eu fico pensando, né, de que depois que eu também passei por um processo aí de autoconhecimento e de mudança, de muita mudança interna, chegou um momento que realmente a minha casa, ela não fazia mais nenhum sentido para mim, assim, eu não tinha a menor conexão mais com a casa, com a minha casa, eu não via mais a minha casa, a minha cara. E foi muito importante para mim, que eu lembro, né, quantas vezes você veio aqui, né, você vinha com o caderninho embaixo do braço, né, com o estojinho, e quantas vezes, quantas conversas a gente teve, e que me ajudaram tanto a perceber, assim, o que não está mais a minha cara aqui, né, como que eu posso me apropriar melhor desse espaço, deixar mais com a minha cara, e foi, assim, um processo muito gostoso e muito rico mesmo, que eu experimentei, eu gosto de falar, porque realmente eu experimentei, eu não sei nem se eu consigo colocar em palavras, né, o quão valioso foi para mim poder experimentar essas conversas, né? Porque às vezes são pequenas perguntas que a gente até vai dar um bônus aqui hoje, né, Dri? Vai, eu disse, tem os É, dois bônus aí. a gente vai até dar 2 bônus aqui para quem está assistindo, mas é tão legal quando você começa a perceber como que a tua casa pode te suprir muito mais, pode te... É isso que você falou mesmo, como que a gente pode ter uma relação de mais intimidade com a casa e como que a gente pode, em vez de ter um cantinho favorito, transformar a nossa casa inteira com vários cantinhos, com vários objetos, com vários significados. Isso é bem legal, né? Com certeza, Gi. Eu contei um pouquinho aqui da minha experiência, mas eu queria saber, na tua opinião, quais são os principais problemas que vão impedindo a gente de ter uma boa relação com a nossa casa? Eu acho que muito, né, nesse sentido, quando existe uma desconexão, né? A gente brinca até, né? Quando eu cheguei aí na sua casa, a gente começou a conversar, e você me ajudou muito também a desenvolver a casa orgânica, né? A pensar. Então, foi uma experimentação, foi a minha primeira casa orgânica, né? Sim. Então, nesse sentido, né?
Eu acho que a casa... Tu tá travando? Será que tá travando ou não? Tá bom? Colocaram aqui que tá travando. Bom, aqui não, Não, talvez né? vamos esperar mais um pouquinho. Tá. E aí, o que eu penso assim, essa casa desconectada, né? A casa como se fosse a casa rodoviária, né? Que a gente brinca, né? Que a pessoa passa, chega, dorme, vai embora, quase não fica ali, não se apropria do A casa espaço. rodoviária é ótimo, é um pit stop, como se Pit fosse uma stop. casa de um pit stop, vai, né? Não, não fica. Isso. E a pessoa não se apropria, né, daquele espaço. Ela às vezes usa um cômodo para tudo, come ali, dorme ali, trabalha ali, né? Aham, E não se apropria realmente do espaço, não vive a casa, né? É uma casa desconectada, uma casa meio que fantasma, né? Fantasmagórica, assim, uhum, né? sim. Então tem uma casa assim, tem a casa que eu falei um pouco que invade, que é aquela casa assim do acumulador, né? Que acumula Hum, demais, então tem muita coisa, tem bagunça, tem tudo quebrado, né? Tem lixo, muito objeto, então tudo muito apegado com as coisas, né? Também pode ser um caso, uhum, né? E também tem a pessoa que aí vai para um outro lado, que é, né, que é dessa relação do autocuidado com o cuidado da casa, né? uhum, Então, ela cuida tanto da casa, que vira meio uma obsessão, né? A gente, nessa época de pandemia, isso pode até acontecer, né? Porque tem uma questão de uhum, higiene e tal, mas isso pode ganhar uma dimensão e a casa não ser viva, porque a casa viva é a casa que também tem uma certa baguncinha, uma dinâmica, né? Não vou dizer uma bagunça constante, porque tudo que é fixado é tá. ruim, né? Mas tem uma Uhum, dinâmica um certo lugar vai bagunçar, vai sujar e depois, né, você vai limpar, vai cuidar daquilo, né? Então, sim. na realidade, assim, tudo que fica mais fixado, né, num formato mais Uhum, fixado, que a energia não circula, isso sim. sim são problemas para casa, para a gente, né, para o nosso corpo, para casa idem, Sim. né? Sim, e você falou também, é muito comum eu escutar isso, né? Que de como que muitas pessoas não se apropriam da própria casa mesmo, né? De isso que você falou aí, de às vezes faz tudo num lugar só e não consegue usar os ambientes, não consegue se apropriar, né? Utilizar a casa como um todo. E tantas vezes a gente pensa assim que a pessoa não tem espaço. Não, ela tem espaço, às vezes ela tem sala, tem cozinha, ela tem vários espaços, mas ela muitas vezes não sabe como usar aquele espaço de uma forma produtiva, né? E a gente está falando aqui desses vários espaços. Como é que você acha que a gente pode, através desse conceito da casa orgânica, como que a gente pode começar a pensar os ambientes da nossa casa? Que dica, assim, que você dá para as pessoas para pensar os ambientes de uma forma mais orgânica, como você está falando? Então, Gia, eu posso trazer um dos pontos, né, da casa orgânica, que é essa questão da carga e da descarga, né? Que a gente tem dois sistemas, né? Tem o sistema no nosso corpo, isso eu estou falando, né? Então, tem o nosso sistema simpático, né? E que é o sistema da ação, do trabalho, do ânimo, né? O sistema ativo, né? E tem o sistema Uhum, parasimpático, que é o sistema do relaxamento, é o sistema mais receptivo, do descanso, né? A gente tem um uhum, fluxo, o nosso organismo ele funciona, ou deveria funcionar, né? Num fluxo, né? No sentido é, ascendente, no sentido da carga do trabalho, e no sentido descendente, que é o sentido do relaxamento, do descanso, né? Então, isso deveria sim, funcionar de uma maneira orgânica. É assim que nós fomos, né, designados, é assim que o nosso sistema deveria funcionar. Então, quando o sistema uhum. simpático ele começa a ficar muito sobrecarregado, né, é aí que Aquele que a acontece o gente até que estresse. um professor meu diria que o simpático começa a ficar antipático de tão Isso, estressado que ele irritado, fica. né? Fica irritado. E aí, então assim, como é que a Uhum, gente pode fazer nos ambientes? E assim, se você for olhar para casa, existem ambientes, né, que, por exemplo, um escritório de trabalho, você vai estar ali buscando estar mais uhum, ativo, né? Porque você está no seu momento de trabalho.
Um quarto, muitas vezes você vai estar buscando mais um relaxamento, né? Porque você quer descansar. Então, é nesse sentido do que você quer trazer, e aí também vai na peculiaridade de cada família, porque, por exemplo, tem família que é mais briguenta, né? Que tem aqueles conflitos, Uhum, tem muito conflito, né? Então, a gente vai buscando regular dentro da dinâmica, tanto da pessoa, da família, quanto do que ela quer para aquele uhum, espaço. Então, por exemplo, né? Se você for pensar num ambiente aí para trabalhar mais o sistema simpático da pessoa, que é o sistema mais do ânimo, da ação, a gente vai pensar nas cores quentes, né? Nos tons avermelhados, laranja, amarelo, nos acabamentos e revestimentos, né? Também mais quentes, no sentido da madeira, piso de madeira, móveis uhum, mais de madeira, tudo que vai trazer assim mais um calor, né? Mais no objetivo de se colocar mais em ação. Então, esses estímulos todos, né? Que nós somos corpos sensoriais, na verdade, né? Então, todo uhum. o sistema sensório, ele está ali sempre ligado diretamente, está sempre influenciando esses estímulos sensórios, eles estão sempre interagindo com a gente, né? Então, nesse sentido, do ambiente, quando a gente quer colocar mais ânimo, né? Por exemplo, a criatividade, que vem muito ali na cor amarela. A gente pode fazer até uma análise aí dos chakras, né? Nesse sentido. Então, o chakra, Hum. que é aqui o chakra da potência, do amarelo. Então, né? Uma pessoa que adora cozinhar, que gosta de ser criativo ali na cozinha. É interessante colocar o amarelo na cozinha, porque vai estimular isso. Não é uma cozinha amarela, né? Mas uns toques de amarelo, laranja, nesse sentido de despertar mais o gosto, né? Sim. Pela ação, pela É, criatividade. sim, e nesse momento agora da quarentena, a gente tem escutado muito, né, por causa dessa ansiedade, dessa ativação aí do simpático que a gente está falando, as pessoas têm dormido muito mal. Nessa linha que você está falando aí, para o quarto, para a hora de dormir, como é que a gente pode usar a casa orgânica aí, né, nesse quarto para poder ajudar no nosso sono, por exemplo? Sim, então, eu vou dar uma dica aqui minha pessoal. Oba! Deixa eu pegar o caderninho aqui já para anotar. Pega o caderninho, porque, né, nessa quarentena a gente está precisando muito disso, né, gente? Estamos precisando aí muito relaxar, né? Soltar aí a carga para dormir melhor. Então, assim, né, eu faço para mim mesmo, eu faço um combo, né? Um combo assim para poder relaxar, né? Ativando aí os meus cinco sentidos, né? Uhum. Então, vou contar para vocês como é que é. Então, assim, eu preparo primeiro o ambiente para mim, né? Então, eu gosto de entrar no ambiente. Então, eu preparo o ambiente, saio para ter o prazer de entrar nele. Ai, que delícia. Não Não, é você até me maravilhoso? lembrou, Odrissa, eu vou fazer um parênteses antes. Sabe que eu lembrei de você falando isso? Que eu trabalhei muitos anos em hotel, né? Quando a gente trabalha em hotel 5 estrelas, tem um serviço que se chama Turn Down Service, que é justamente o serviço de preparar o quarto para o hóspede dormir. E que luxo ter isso na nossa casa todo dia, né? Então é muito legal isso que você vai falar agora. Sim, e na verdade, assim, né? Os hotéis, as lojas já usam muito isso, né? Quando você entra numa loja e tá tocando aquela musiquinha animadinha, né? E tem aquele aroma também, Aham, isso é um estímulo para compra, né? Assim, o comércio ele já sim. faz isso, né? Então, por que não a gente fazer na nossa casa, pra Pra gente, né? gente, né? Para se cuidar, Lógico, né? com Então, acho que tem certeza. todo um sentido aí importante, né? Então, tá, vou contar como é que eu faço. Então conta, conta, que a gente quer saber. Então, olha só, para trabalhar, vamos dizer assim, o tato, a pele, né? É importante estar ligada na temperatura do quarto. Então, é bom a temperatura ficar um pouquinho mais abaixo, para você ter aquele desejo de se cobrir, né? Aquela vontade de se cobrir, arrumar aquela cama com tecidos naturais, né? Com macia, com travesseiro, fazer aquela cama convidativa, né? Então, Ai, que delícia. esse é o tato, né? Para o Ah, olfato, né? Eu tenho difusor de ambiente, né? Mas quem não tem, pode colocar num algodãozinho aí um óleo essencial. Os óleos essenciais são maravilhosos também para trabalhar
nesse sentido da aromaterapia, né? Que é muito rico. Então, pode usar aí um óleo de lavanda, de laranja doce, alguma coisa nesse sentido, que vai ser um óleo essencial mais relaxante, para criar esse aroma no ambiente, né? Coloca uma música de sons, por exemplo, da natureza, bem baixinha, né? Bem relaxante. Ai, que delícia! A iluminação, uma luz bem baixinha, pode botar até uma vela, né? Eu tenho um abajur que ele tem dimmer, então ele regula, consegue botar bem baixinho. Mas a ideia é ficar uma luzinha bem, né, ambiente, assim. E eu ainda, para trabalhar o meu paladar, eu ainda preparo para mim um chazinho de camomila bem quentinho e deixo assim do lado da minha cama. Uau! Não, e o melhor de tudo que eu achei é que você vai lá, prepara, sai, vai fazer outras coisas, e quando você volta, dá um pouco aquela coisa meio, sabe que me deu a impressão? Que eu sempre, também quando falava desse turn down, eu tinha a impressão, e agora te escutando também tô, sabe aquela, que é praticamente como aquela mãe que põe o filho embaixo da coberta, cobre, faz aquele carinho, dá aquele beijo de boa noite, é uma sensação assim maternal, né? Uma sensação assim de muito acolhimento, mas agora naquele esquema do mãe de mim mesma, né? Eu que vou ser a minha mãe, que vou ali fazer todo esse mimo aí para mim mesma. Muito lindo. Exatamente, né? Todo vamos dizer assim, um ritual, né? De auto-amor, né? De carinho, né? Que você faz para si mesmo, né? Nesse sentido. Então, assim, e aí é um prazer, né? É um prazer você tá naquele lugar, você ter preparado, porque eu acho que é muito nesse sentido, o quanto que você investe, né, na casa, na preparação dos ambientes, né? Você pode depois receber aquilo, né? Nossa, é isso. Você pausa Sim. para receber. E aí tem todo esse estímulo sensorial, né? Ele vai te ajudar muito a relaxar. E nesse sentido, tem um prazer. Eu sinto até que tem um prazer de viver, sabe? O prazer de existir. O Sim, prazer que a sim. gente, né? Falar aqui, a gente chama de unário, né? Mas é bem específico da psicoterapia, né? Mas é nesse prazer, porque Aham. você está investindo, está cuidando, e está cuidando todo o teu sistema sensório, né? Uhum. A Ana Beatriz está perguntando aqui qual que é a melhor luz. Então, a luz, nesse caso, é sempre amarela, porque também foi uma boa pergunta dela, porque a luz, né, no caso, quando você quer relaxar, é uma luz mais suave, né? Então, uma luz baixinha, Uhum. se você não tiver uma luz baixinha num abajur para botar, pode ser até uma velhinha, depois você apaga antes de dormir, né? Mas também cria uma luz muito gostosa. Sim. Então, assim, essa ideia do quarto é fantástica. E quem fizer, manda uma foto para Adriana. Isso. Manda para contar depois, né? Conta depois Achei maravilhoso. como é que foi a experiência, né? Porque, assim, Com né, certeza. na arquitetura isso envolve muito mais, mas é para dar uma noção de que é trabalhar um ambiente, né? A ambiência de um espaço para atingir os sentidos, né? Para você Sim, sensorialmente, né? É uma experiência sensória, né? sim. No caso, a gente pode fazer mesmo sem estar modificando a arquitetura, né? A Dé está É, perguntando aqui. a Andréia perguntou do vaporizador. É um difusor de ar que chama, né? Você coloca pinga a essência dentro, né? E aí sai aquela fumacinha, chama difusor de aromas. É maravilhoso. Isso Isso aí aí. é maravilhoso. Isso Ah, aí. então, ó, quem fizer, a gente cria um compromisso aqui, a gente vai te contar, Adri. Todo mundo que fizer depois te conta. Para dormir nesse aconchego todo aí. E uma outra coisa que eu queria saber é que eu escuto muito as pessoas falando que aproveitaram também a quarentena para dar um jeito naqueles famosos quartinhos da bagunça, no quartinho da quinquilharia, né? E eu às vezes também escuto muito as pessoas falarem, nossa, eu tenho um lugar que eu não consigo mexer ali, eu não consigo arrumar, é uma bagunça crônica que fica ali, e eu não consigo nem, fico procrastinando, né? Então, o que você diria desse quartinho da bagunça, né? Como que a gente pode atravessar, né, e lidar com esse quartinho da bagunça? O que a gente pode fazer?
Aí, Gi, a gente tem que investigar melhor, né, o que que é esse lugar da bagunça. É um espaço que não está tendo uso, né? E aí a pessoa, por conta de, se é uma coisa assim que porque não está tendo espaço a pessoa acumula, né? Ou a Uhum. pessoa já vai acumulando aí, né, de qualquer maneira, onde tem espaço, né? E tem que investigar o que que ela está acumulando, né? Que muitas vezes pode ser até uma situação mais delicada, porque às vezes é alguma coisa de uma pessoa que já não está mais aqui, né? Ou roupa de criança que cresceu, o que está sendo acumulado ali, né? Roupa dela mesma que não usa mais, né? Tem umas situações mais fáceis de ser resolvidas, né? Quando não tem um envolvimento emocional, né? Que é Sim, isso é simplesmente, super importante. né, ir lá e arrumar, não tem uma questão. Agora, quando tem uma questão emocional mais envolvida ali, mais delicada, né? E por isso, muitas vezes, que a coisa não anda, né? Porque fica ali porque tem algo mais delicado, mais emocional. Então, aí precisa de mais tempo, precisa parar para olhar o que que é, né? Então, às vezes, Uhum. é aquela coisa do que está dentro, está fora, né? Isso que eu ia falar, é. Uhum. Né? Então, Às vezes esse quartinho da bagunça, ele pode estar expressando naquela casa um monte de assuntos ainda doloridos, que precisam ser olhados, que precisam ser organizados e que vão poder ser feitos aí a seu tempo. isso, Seria agora isso? seria. Agora é fundamental que sejam feitos, né? Porque né, o novo ele só chega quando tem espaço, né? Quando não tem espaço, o novo não chega. Né? Então Sim, precisa realmente olhar para isso. Pode chamar uma amiga, pode chamar. Tem vários serviços também de personal organizer que ajuda você a fazer isso, né? Então, assim, tem uma galera aí que se propõe muito bem a fazer esse trabalho, né? Eu só fico, assim, atenta, né, a essa questão emocional, para também não ser algo muito abrupto, né? E não condizer, né, com como está internamente. Então, eu acho que nesse caso pode ser feito também aos poucos, pega sei lá, 20 minutos por dia e vai olhar para aquilo, né? Porque pode ter sim. ter algo muito simbólico nisso. E também depois, quando você faz o trabalho de arrumar aquilo, né? Aí é maravilhoso, né? Porque aí, Sim. E a Andrea está falando uma coisa importante, que realmente esse quartinho da bagunça, ele pode gerar, inclusive, uma série de vendas, né? Ele pode gerar uma série de oportunidades aí de você poder se desfazer e vender e ainda fazer um dinheiro com tudo que está ali, né? oi, deu uma Oi, caída. voltou. Eu estou falando que a Andrea deu uma dica de que a gente também pode aproveitar esse quartinho na hora de limpar e fazer umas doações também, fazer umas doações e até colocar em site para venda e fazer um dinheiro Exatamente. também com aquilo que estava parado. Exatamente, né, Gi? Circular energia, né? É importante fazer isso para circular energia. Sim. Idri, eu queria agora te fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gosta de saber quando fala nisso, que são as questões mais energéticas da casa. Para a gente até poder também, eu vou passar para essa parte agora, para a gente poder ter aquele tempinho no final para a gente fazer a vivência. Uhum. Então eu queria saber, você trabalha também com a radiestesia e com o reiki para fazer a limpeza energética dos ambientes. Eu acho que todo mundo escuta falar o nome radiestesia, mas eu não sei se é claro para todo mundo o que, que é e como funciona. Então, como é que a radiestesia e o reiki também podem ajudar a gente a limpar a nossa casa, energeticamente? Né? Sim, né? A radiestesia, ela trabalha exatamente assim, né, para auxiliar a limpeza desses bloqueios energéticos, né? Então, ela foi criada há muito tempo, né? Quando se buscava água, se buscava os veios d'água, então na realidade era um galho que usava e quando o galho mexia, porque vibrava por conta da energia da água, eles sabiam onde é que estava né, o veio d'água, né? A água. Então, eu trabalho com uma mesa, né, radiônica e com um pêndulo, e assim vou medindo a energia da casa. Eu posso, né, perguntar para cada ambiente como é que está a energia, o que, que pode ser feito para auxiliar na limpeza,
Também pode perguntar especificamente para cada móvel. Por exemplo, se é um móvel, às vezes tem um móvel que você recebeu de uma herança, ganhou de alguém, e aí fica uma dúvida, né? Será que tem uma energia boa esse móvel? Não tem, né? Então, isso pode ser averiguado através da radiestesia, né? É bem Sim. interessante como complementar, né, para o trabalho da casa, assim, para os projetos de harmonização, usa muito a radiestesia também. E a radiestesia, ela vai então ajudar a você também a ter uma direção maior de como limpar, o que já não está mais funcionando, ela dá um norte maior para a pessoa, é isso? Isso, porque Nessa questão ela energética. vai responder assim, sim ou não, sabe? Então, nesse sentido, ela é muito direta, muito assertiva, porque ela lê energia, né? Então é Sim, importante, é também um recurso, né, para na hora de estar harmonizando os ambientes, observar isso. A gente mesmo, nosso corpo sensório, ele já percebe muita coisa, né? Mas é uma questão de confirmar sim, também na mesa radiônica. sim. E eu queria saber se, por exemplo, já falaram para mim que o quartinho da bagunça mexe com a energia da casa. A gente escuta falar também sobre música, incenso. Então, o que você pode dizer para a gente que ajuda a baixar a energia da casa, para a gente poder ficar mais atento? E o que a gente pode fazer quando sente que a energia está baixa, para poder aumentar a energia da casa? Então eu falo muito dessa questão da circulação energética, né? Da importância de circular energia nos ambientes. Né? Isso pode ser feito através também do layout da casa. Então, quando você olha ali a disposição dos móveis, vê se tem algum impedimento, né? A quantidade de luz e de vento que entra pela janela também, isso vai influenciar como é que está a energia a circulação energética da casa. Né? As plantas, os espelhos, a planta também já é um ser vivo que já traz energia. Os espelhos também podem auxiliar a aumentar essa energia da casa, né? Quando você reflete algo mais iluminado, então isso já traz também aquela luz. A música ela pode aumentar muito na questão da frequência, porque a música é uma frequência. Então, ela pode auxiliar na limpeza da casa. Se você... Voltei, né? Oi, Deu uma... voltou. Você pode até deixar a música baixinha também, né? Tocando aí uma música com tipo um mantra, alguma coisa assim. E isso vai fazendo uma limpeza energética da casa, né? Por conta da Uhum. vibração, né? Aí tem muita coisa, tem os cristais, os defumadores, né? E a própria pessoa, né? Quem influencia muito a casa, a energia da casa, é quem mora na casa. Né? Então, como Sim, é que anda sim. aí, andam as suas emoções, como é que anda nesse sentido né, a sua energia, né? Então, isso tudo vai influenciar o ambiente. Como que andam os relacionamentos da Os casa relacionamentos, tem muita também? briga, tem muito conflito, isso tudo vai baixar a energia, né? E sentimentos de gratidão, isso tudo de amor, isso tudo vai aumentar a energia. Então, assim, o que é interessante é a gente pensar no fluxo, né? Porque é o que eu falo, a casa é viva, a vida é dinâmica. Então, é impossível a gente ficar só numa energia alta o tempo inteiro. Né? Então, o que é importante é não ficar fixado na energia ruim. Então, se chega uma energia que você está sentindo que a casa não está legal, então, modificar aquilo, perguntar também, pedir orientação de um profissional, se ficar alguma coisa mais crônica, fixada, aí vai precisar de uma orientação profissional, né, nesse sentido. Uhum. Então, Sim, você tinha falado também sobre deixar uma casa com fluxo, deixar espaço para passar nos espaços de fluxo, não ficar atravancando a isso, circulação da casa também.
E eu fico com a impressão também de que a faxina ajuda muito. Ah, é aquela sensação da casa faxinada, gente, é tudo na vida. Muitas vezes eles falam, né, que são os prazeres do adulto. que, quem que não gosta daquela sensação de casa faxinada, com cheiro de limpinho, com tudo no lugar? Isso é maravilhoso. E como você também falou, sem obsessão, sem obsessividade, mas deixar as coisas mais organizadas também ajuda a gente também ficar com uma sensação mais tranquila, né, na casa, quando a gente olha que as coisas estão ali mais ou menos ali nos seus lugares, isso também dá uma sensação boa internamente, né? É muito do que eu falei, assim, o quanto que você investe na casa, né, você tem de retorno. Então, quando você faz bons investimentos, né, em boas ações, boas atitudes, né, é bem o ciclo ali, né, de ação e receptividade. Então, depois você pode receber. Então, isso é a circulação energética. É por aí Isso que o aí. fluxo da casa vai acontecendo e o seu fluxo também, né? Isso aí. O pessoal está concordando aqui com a faxina. A Priscila falou que fez hoje, que está super grata ali com a faxina dela. E a gente tem ouvido agora muitas terminologias aí na área de design novas. E eu queria saber o que é o design biofílico. O design biofílico é o amor pelas plantas, né? Então, as plantas, elas são seres vivos, elas fazem essa limpeza do ar, porque elas fazem a fotossíntese, então elas filtram o ar e vão renovando o ar do ambiente. Então, elas têm um poder fantástico, né? E o design biofílico, ele trabalha também com os materiais naturais. Então, a madeira, a palha, né? Texturas mais naturais, orgânicas. Tudo isso para trazer um conforto mais orgânico para o corpo, né? E nesse sentido, as plantas elas podem auxiliar muito. O design biofílico ele também trabalha com imagens de plantas. Também pode, naquela questão da relação da imagem, sensação e sentimento, o design biofílico ele também traz algumas referências de imagens, né? É sempre importante a gente lembrar aqui também que isso tem que ser trabalhado com cada cliente, porque tem cliente que vai fazer uma conexão com isso e tem cliente que não, né? Então, é uma Uhum. proposta, mas isso tem que ser trabalhado individualmente com cada cliente, né? Eu falo É tudo ainda muito personalizado, né, muito Dri? personalizado, claro, né? E eu falo ainda da questão, né, das plantas, que para mim, essa reconexão com a natureza, com as plantas, com o cuidado das plantas, né? Através dessa observação dos ciclos das plantas, né? Que as plantas são cíclicas, então ali vai crescer uma flor, daqui a pouco vai cair, vai nascer outra. Isso para mim, né? Esse ciclo que a gente vê da vida, morte, vida, né? Que quem fala muito é a Clarissa nas Mulheres Correm com Lobos, né? Isso me toca muito. Sim, Então eu falo sim. que para mim também essa conexão com as plantas traz também a espiritualidade, né? Para mim toca nesse lugar dessa Sim, reconexão. sim. Inclusive, se você fizer uma busca no Google, você vai encontrar muitos estudos falando sobre o poder do verde, né, de estar em contato com a natureza, para baixar a ansiedade, para a saúde emocional. E já tem também estudos falando sobre você fazer uma pequena área verde dentro de casa, Sim. que só de você ter um pedacinho verde, que seja de vasos, de tudo, já vai te ajudando nessa sensação de bem-estar, de conexão com a natureza e também fazendo o nosso estresse baixar só de olhar um pouquinho para as plantas. E aí, a gente está aqui nos nossos 15 minutinhos finais, Dri, Sim, mas a gente vai cumprir o que a gente prometeu lá no começo, então, tá. de poder fazer todo mundo que está aqui com a gente poder viver uma experiência agora para poder entender na experiência o que é a casa orgânica. Então, a Adriana vai conduzir agora vocês numa vivência para que todo mundo que está aqui com a gente possa vivenciar um pouquinho da casa orgânica e a gente vai também convidar vocês para compartilhar depois da vivência aqui com a gente, que a gente também quer saber um pouquinho como é que foi. Então, vai lá, Isso. Adri. Tá, então eu vou fazer uma vivência agora, né, para a gente evocar o paraíso particular, afinal de contas, esse é o tema dessa live.
Então eu vou pedir para agora, né? Todo mundo, quem puder deitar, quem tiver aí com um sofá ou uma cama do lado, né? Ou quem tiver sentadinho pode fechar o olho, pode não ficar mais olhando para mim agora, por favor, né? Vai se conectando com a minha voz para a gente fazer uma vivência aí, um relaxamento, para a gente acessar esse paraíso particular, né? Então, aos pouquinhos, fecha os olhos, sente bem o peso do seu corpo, inspira o ar para dentro do corpo, solta o ar, né? Vai trazendo essa respiração mais profunda, relaxando. E aí, aos poucos, deixa chegar uma imagem desse lugar paradisíaco para você. Um lugar maravilhoso, incrível. Deixa chegar essa imagem. Vamos expandir as possibilidades dessa imagem. Percebe aí se tem brilho, se tem sol, se tem vento. Quais são as cores dessa imagem? Quais são os sons? Tem algum cheiro? Sente bem na tua pele essa sensação. Temperatura. Sente bem o teu corpo. Qual é o sentimento que chega? Qual é a sensação? E aí, aos pouquinhos, você pode ir voltando. Vai voltando, sentindo o teu corpo em contato com o sofá, com a cama, com a cadeira, né? Vai abrindo os olhos. E aos pouquinhos, quem quiser ir compartilhando aqui que imagem que chegou, qual é o seu paraíso particular? Ô, Dri, vou dar um spoiler aqui. Eu já vim com a minha cor, a cor do meu paraíso, já vim evocando aqui, o meu paraíso particular aqui. Eu até vou aproveitar para, quando o pessoal fala aí, eu vou aproveitar para falar que quando você me falou, né, sobre essa vivência, eu já fui fazendo ela automaticamente e eu até tive um insight só de conversar com você, né? Assim como a Ana Beatriz, o meu paraíso é o mar, né? Aí tem várias pessoas falando, meu paraíso também é o mar. E quando você falou, eu me dei conta que realmente eu tenho aqui, consegui fazer um pedacinho aqui mesmo que seja com uma foto, com umas plantas, eu consegui fazer um pedacinho aqui do meu paraíso particular. E é muito legal quando a gente para olhar e se conecta, é muito gostoso. E eu tô vendo que eu tenho muitas companhias aí de mar. É impressionante como a maioria das pessoas vai para esse lugar da natureza, né? Porque sim, né? Nós somos muito conectados com a natureza, embora às vezes não pareça. E a gente tem que trazer isso para nossa casa, trazer isso para nossa vida. Sim, sim. Olha aí. Para mim travou os comentários, então eu não consigo ler, não estou conseguindo ler. Tá, então o Luciano falou que lembrou de uma praia em Sorrento, mas algumas pessoas falaram sobre floresta. Uma falou que veio um copo de café quentinho.
Muito bom, né? Porque as imagens são diversas. E aí o que acontece, né? Que é importante aí a Ah, gente falar o que que vai fazer com isso, né? O que que vai fazer com essa olha aí, ô, imagem? Dri, só para compartilhar, a Esther falou que veio uma casa com plantas, a Ana falou que veio o quintal da casa dos avós dela. Olha que Isso. legal. Então, foram vindo aí um monte de Ai, que imagens aí bacana. de sempre linkado na natureza, né? Você até falou que quando você chegou na quarentena, ó, a Ana Cristina falou também que veio o campo, som do vento, girassol. Isso. É muito legal, né? Eu, para mim, assim, para mim Olha, Odri, a Ana ah, Beatriz falou que o marido dela lembrou da barriga da mãe dele. olha que máximo! Olha, Muito legal, né? muito legal. Sim, sim. É, Então, como você disse, é, a gente pode tentar, com a nossa criatividade, trazer um pouco desse paraíso que veio no nosso imaginário agora para a nossa casa. Seria isso? exatamente, é criar um cantinho, né? Criar aí um ambiente, por exemplo, se você adora mar, né? Você pode trazer uma imagem do mar, né? A cor azul, a cor turquesa, né? E se conectar com isso. Então, quando você olhar para aquilo, você lembra aquela sensação maravilhosa daquele mar, daquele lugar, né? E isso fazer disso um momento muito especial para você, né? O Joseph Campbell, né, que fala da jornada do herói, ele fala isso, que todos nós devemos ter um cantinho, ele chama de cantinho sagrado, né, em casa, para poder se nutrir, para fazer aí uma conexão consigo mesmo. Então tem Sim. uma importância muito grande. Sim, sim. Eu estou vendo até aqui que a Ana Lobo, que ela está como iridologista Ana Lobo, ela faz umas postagens aí no Instagram que eu sinto cheiro, eu sinto gosto, eu vejo que é tudo muito sensorial, né, Ana? É, Tô aproveitando aqui para falar, tudo, e eu já fui na casa dela e é uma casa totalmente orgânica também, nesse conceito aí que você está falando, que é tudo muito pensado, tudo muito com significado, tudo muito acolhedor e caprichado. Então, assim, você até falou, Dri, o seu exemplo da quarentena. é, Como é que você foi evocando aí a tua floresta, né? porque o meu paraíso particular é uma floresta, né? Uma floresta que passa um riozinho com flores, borboleta, é uma floresta assim, maravilhosa. E quando eu soube, né, que eu ia ter que ficar em isolamento, a primeira coisa que eu fiz foi passar num quiosque, encher o carro de planta, né? Porque eu falei, não vou ficar, né? Não vou ficar em casa sem planta, sem, porque eu tenho algumas aqui, né? Mas eu saio, né? Eu tenho aqui, eu moro perto do Jardim Botânico, então eu posso ir ao Jardim Botânico ali para me reconectar, fazer um passeio, eu tenho esse hábito. Agora, no caso de ficar em isolamento, né? Eu trouxe as plantas para cá, então eu tô virando aquelas pessoas que é a louca das plantas que tá com uma floresta em casa. Isso aí, isso aí. E aí virou o seu paraíso particular? Virou meu Você paraíso conseguiu particular. evocar aí com esse cantinho. Então, assim, essas dicas. Na verdade, assim, se eu for falar na minha experiência aí, como uma pessoa que experimentou aí a possibilidade da casa orgânica, seria assim, eu acho que um depoimento, assim, para fechar aqui, seria a gente ampliar a nossa forma de estar e se relacionar na nossa casa. E eu aposto que todo mundo que pôde fazer essa vivência hoje vai começar a ter, e que escutou um pouquinho aí do quarto de dormir e de evocar o paraíso particular, vai ter com criatividade aí algumas ideias para poder fazer cantinhos aí mais especiais dentro de casa. Dri, a gente está com 5 minutos. Eu quero te agradecer assim demais, porque você trouxe assim coisas muito preciosas. Eu acho que quem puder aproveitar,
essas dicas, vai conseguir ver como vai mudar a relação com a própria casa. Eu quero te dar os parabéns pela tua originalidade aí, pelo teu empenho em trazer essa novidade que vai ajudar tanta gente aí nas casas. Parabéns pelo teu talento, e pela forma amorosa que você vai falando também, que é muito legal, viu? Eu desejo aí todo o sucesso do mundo para você e eu estou sempre disposta a ser sua cobaia, em qualquer projeto. Obrigada, Gi, você é maravilhosa. Né? Eu acho que assim, né, surgiu muito desse lugar, dessa interação com você, né, todo esse processo. Então você Sim. aí é minha cliente VIP. Né? Obrigada, adorei o bate-papo, adorei assim essa troca, né? Foi muito Eu bacana. também. E vamos também de novo falar, gente, se vocês fizerem o quartinho de dormir, fizerem um paraíso particular, fizerem qualquer coisa, manda pra gente, que a gente vai ficar Isso. felicíssima de ver e de saber que vocês puderam usar coisas que a gente falou aqui no dia a dia de vocês. Tá bom? Aí. Bom, só para fechar, eu vou disponibilizar essa live, então se você depois quiser pegar alguma coisa que perdeu ou indicar para alguém que está precisando melhorar aí a sua relação com a casa também. E na semana que vem, para fechar esse ciclo de lives aqui, eu vou trazer uma pessoa muito especial que você não sabe ainda, Dri. Não, é surpresa. Mas você vai amar e eu tenho certeza que você vai ser a primeira que vai querer assistir, que é a Adriana Moreta, que vai vir Ah! falar sobre o cuidado com o feminino. Ela me contou que ia fazer uma live, mas não me contou que era com você. Pois é, Que maravilha! ela vai vir falar aqui sobre o cuidado com o feminino. Ela é uma profunda estudiosa aí do feminino e ela vai trazer aí informações super preciosas. Então, para quem está gostando de assistir as lives, eu convido para vir na semana que vem, que vai ser a última que a gente vai fazer. E teve só gente boa aqui, gente, pessoas maravilhosas, tanto aqui participando quanto assistindo. E para quem não sabe também, todas as lives estão no YouTube, no canal do YouTube lá disponível. Se você não assistiu alguma, também pode assistir lá. Dri, mil beijos. Obrigada, querida. E até uma próxima. E hoje a gente acho que todo mundo já vai dormir melhor hoje, né? Se der para já aproveitar a dica, eu vou ver se eu Ah, já é. consigo criar um clima lá para Quem mim. conseguir já cria um climinha aí para poder dar uma relaxada. Então, beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.